Você gostaria de filmar um curta-metragem ou talvez um longa-metragem? Escrever o roteiro de um filme é uma tarefa que tem sua complexidade, por isso deve ser abordada com uma determinada metodologia. Neste vídeo, vou apresentar a você o processo que os profissionais normalmente seguem para escrever seus textos. É um processo que consiste em várias fases, em cada uma das quais o roteiro é trabalhado com maior nível de detalhe do que na fase anterior. E que melhor que começar falando da ideia inicial? O primeiro passo que você deve dar para escrever seu roteiro é ter uma ideia que seja atraente para você e que o faça começar a trabalhar. Como ideia pode ser usar um personagem peculiar, um lugar fictício, uma história lida em algum blog, também pode ser algo partindo da sua experiência própria ou algum outro tópico. Por exemplo, se você sempre gostou de histórias de detetive, sua ideia pode ser simplesmente escrever um roteiro que conta como alguém investiga uma série de assassinatos. É importante que essa ideia inicial aponte para um roteiro cuja passagem para a tela seja viável. Por exemplo, se o que você pensou é contar uma história futurística com espaçonaves, robôs, etc., deve ter em mente que o custo de produção do filme será alto, com os problemas que isso representa, claro. Por outro lado, se você contar uma história que se passa no seu bairro, a produção ficará muito mais acessível. O logline. O próximo passo é, a partir dessa ideia inicial, começar a especificar uma história. Por enquanto, bastará você fixar seus elementos básicos. Quem será o protagonista? Qual será a ação? Onde e quando ocorrerá? Que tom terá tudo? Por exemplo, a partir da ideia de contar uma história de detetives, você pode decidir que seu roteiro apresentará a investigação das mortes estranhas que estão acontecendo em uma casa de repouso. O protagonista será um detetive não muito bem sucedido. Este primeiro desenvolvimento da sua ideia inicial pode ser capturado num logline, ou seja, um parágrafo curto de uma ou duas frases, em que a história é especificada antes de começar a trabalhar nela. O logline o ajudará a ter sempre clareza sobre a história que vai contar, o que o impedirá de se dispersar nas fases seguintes. Uma vez que tenhamos clareza sobre o que será o roteiro, passaremos a trabalhar um enredo, ou seja, os fatos que compõem a história. Um argumento pode ser mais ou menos complexo, pode consistir em uma única linha de ação, mas também pode consistir em duas linhas paralelas de ação, ou mesmo em toda uma rede de linhas de ação. Em qualquer caso, é aconselhável nesta fase escrever uma sinopse do enredo, ou seja, um resumo de uma página que explica o enredo de início ao fim. O resumo. Agora que esboçamos a história a ser contada, decidiremos como contá-la. Para fazer isso, o que faremos é dividir a discussão em cenas. Uma cena é um bloco narrativo que mostra uma ação que se passa em um único cenário e em tempo contínuo. No resumo, vamos aproveitar a oportunidade para decidir a ordem das cenas na narrativa. Podemos narrar os acontecimentos em ordem cronológica, mas também podemos quebrar essa ordem. Comece mostrando uma cena do final da história ou conte alguns eventos em retrospecto, por exemplo. Se o enredo consiste em várias linhas de ação, podemos definir a ordem de intercalação das respectivas cenas. Por fim, no roteiro literário, narraremos a história com detalhes suficientes e no formato adequado, para que possa ser levada à tela sem problemas. A narração deve ser audiovisual, ou seja, tudo o que contarmos, não importa o quanto façamos no texto, terá que ser visível ou audível. Claro que em nenhum momento daremos indicações técnicas para a realização do filme. É o diretor do filme que cuidará disso quando ele escrever o roteiro técnico. Agora você sabe quais ferramentas usar para escrever. Procura por uma boa ideia, apenas procura por ela, e ela vai encontrar você. Escreve um bom logline, não importa quantas vezes você tenha que apagar.
Escolha a forma em que sua história será contada, sempre tendo em conta as suas limitações e recursos para viabilizar o projeto. E finalmente, se joga de vez no primeiro rascunho do roteiro literário, porque na verdade é onde a jornada narrativa realmente começa. Agora se inscreve no meu canal e fica atento aos próximos vídeos, porque ainda temos muito para compartilhar. Até mais!